Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer uma reflexão acerca de uma questão envolvendo história da arte, sobretudo o surrealismo, não apenas o surrealismo de Salvador Dalí, principalmente o surrealismo do Dalí, mas também o surrealismo do Max Ernst, do André Breton, e é uma questão que envolve o surrealismo e a psicanálise freudiana. Olha, nós sabemos, é muito comum, aliás, é mais comum quando estudamos história da arte, nos debruçarmos sobre a influência que a psicanálise, em especial a psicanálise freudiana, exerceu sobre o surrealismo, né? A psicanálise freudiana está muito presente no surrealismo. Basta analisarmos algumas obras do Salvador Dalí para vermos como que a presença do elemento onírico, do sonho, da loucura, da desordem, né? Este mundo do inconsciente exerceu forte influência sobre a estética do Dalí e de outros surrealistas, é claro. Ora, nós sabemos, conhecemos, né, todas as vezes que estudamos história da arte, principalmente essa escola estética, essa escola artística que denominamos de escola artística surrealista, né? Esse termo surrealismo, né, é um termo de origem francesa, né, vem do francês surréel, né, que poderíamos traduzir como algo para além do real, né, ou seja, o mundo do sonho, da loucura, do inconsciente, né, os surrealistas, diferentemente da arte do Renascimento, por exemplo, os surrealistas procuraram captar em sua obra não a realidade tal qual ela se nos mostra, mas os objetos que fazem parte do inconsciente, do imaginário, do lado onírico do indivíduo, do homem. Daí as formas e as representações surreais nos colocarem diante de um mundo que é um mundo oposto ao nosso mundo, um mundo que não pertence a essa esfera do racional, da realidade como a vemos, da realidade como as coisas se apresentam a nós. É o mundo do inconsciente mesmo, é o mundo do onírico, do devaneio, da loucura, do imaginário. Olha, nós sabemos, principalmente quem estuda a história da arte, que a psicanálise freudiana está na base da estética surreal, né? A psicanálise freudiana foi uma grande influência, quiçá a principal influência dos artistas ligados ao surrealismo. Entretanto, nós, ou poucos de nós, sabem o que Freud julgava de tudo isso, né? Nós sabemos a posição dos surrealistas em relação
a psicanálise freudiana, né? Eles eram unânimes em afirmar e por isso se identificar com ela, de que a psicanálise representa aquilo que é subversivo, irracional e louco. Ora, nós sabemos o que a psicanálise representava para os surrealistas. Entretanto, poucos de nós sabem o que o surrealismo representava para Freud, ou o que Freud achava do surrealismo. E aqui nós vemos um conflito bastante interessante, porque se por um lado os surrealistas praticamente canonizaram Sigmund Freud, por outro lado, Freud vai julgar os surrealistas como verdadeiros energúmenos. É nesse tom, é nesse nível que Freud julga os surrealistas, sobretudo Salvador Dalí, sobretudo a arte de Salvador Dalí, pois Freud a julgava como quase que uma aberração artística, um disparate, uma zombaria contra a sua ciência, contra a sua psicanálise. Olha, num primeiro momento poderíamos achar que Freud se sentia lisonjeado pelo fato de artistas do nível de um Salvador Dalí, né? De um Max Ernst, de um André Breton, encontrarem em Freud a sua grande inspiração, os fundamentos para fazer a sua arte. Nós poderíamos julgar isso num primeiro momento. Entretanto, não era essa a impressão que Freud tinha dos surrealistas. Não era a admiração entre eles aqui, os surrealistas e Freud, não era recíproca, porque Freud via no surrealismo, repito, sobretudo o surrealismo do grande Salvador Dalí, Freud via na arte surrealista uma deturpação da sua psicanálise, uma zombaria da sua ciência, uma verdadeira aberração artística, algo que não deveria ser levado a sério. E aí vocês me perguntariam, mas por que Freud era tão averso ao surrealismo artístico? Porque, por incrível que pareça, embora Freud esteja muito ligado, e os surrealistas que o digam, a um mundo em que as estruturas se diluem, ao mundo em que os grandes fundamentos, sobretudo os fundamentos da cultura burguesa, da cultura ocidental, se diluem, né, se dispersam. Freud vai expressar, né, um mundo ocidental naquilo que nele há de mais contraditório, de mais insano, né, de mais irracional. O inconsciente, a ideia do inconsciente, o conceito de inconsciente está aí, né? Vejam quanto que Freud vai se insurgir com esta ordem burguesa, conservadora, clássica, né? Basta analisarmos conceitos como o complexo de Édipo, o complexo de Electra, basta considerarmos o que Freud pensa acerca dos fundamentos que determinam as relações entre
entre pai e filha, mãe e filho, né? Ora, no complexo de Édipo, Freud vai afirmar que o que liga o filho à mãe é um elemento erótico, né? Que se dá no inconsciente. Vejam, aqui Freud está corroendo as bases as bases sobre as quais se constroem os valores familiares, né? A família burguesa ocidental, além de outros conceitos erigidos por Freud, engendrados, desenvolvidos por Freud, que vão na contramão da grande cultura, do grande saber ocidental, né? Freud vai dizer que o que determina as nossas ações não é a nossa racionalidade, mas um elemento irracional que é o inconsciente. Isto mostra o quanto que Freud está nadando na contramão dos grandes valores do Ocidente. Entretanto, Freud ainda é um pensador muito ligado ao clássico, às ideias clássicas de clareza e ordem. Freud é muito ligado às tradições iluministas. Freud é muito ligado à concepção de mundo, por exemplo, de um Goethe, não do Goethe romântico, mas do Goethe classicista, porque a ideia de ordem, a ideia de clareza, a ideia de lucidez, que são conceitos muito caros à tradição iluminista, são conceitos extremamente valorizados e respeitados por Sigmund Freud. Então, esse Freud crítico do surrealismo mostra o quanto que ele ainda está preso a uma tradição que é uma tradição iluminista, uma tradição clássica, uma tradição que preza a ordem, a clareza e a lucidez. E nesse sentido, essa postura de Freud é uma postura extremamente conflitante, porque ela nos apresenta um Freud ainda conservador, conservador no bom sentido do termo, não conservador no sentido religioso, como hoje é explorado, claro, conservador ainda num sentido mais artístico, num sentido mais filosófico, num sentido mais científico, de tal modo que Freud se insurgiu, criticou, se opôs à estética surrealista. Esta é uma estética que quer corromper, subverter os valores tradicionais, subverter aquele mundo clássico, claro, onde tudo é simétrico, onde tudo é claro, é lúcido, né? Os surrealistas compram briga com essa concepção de mundo e propõem uma outra concepção de mundo baseada sobretudo na insanidade, na loucura, na insensatez, na irracionalidade, no onírico, no inconsciente, concepção de mundo fundamentada em Freud, mas que encontrará em Freud uma crítica, sobretudo uma crítica dirigida ao surrealismo, que concebia uma estética, uma arte que não era uma arte pela qual Freud tinha afeição e admiração, pois em termos artísticos, Freud ainda estava muito ligado a este mundo clássico, este mundo da clareza, da lucidez, da sensatez, da racionalidade, este mundo iluminista. Ora, parece-nos bastante conflituoso e até mesmo contraditório associar
ou assimilar este Freud ligado ao mundo da ordem da clareza, ao Freud do inconsciente, ao Freud dos sonhos, ao Freud que vai colocar na base das nossas ações a irracionalidade, a vontade, o inconsciente. É difícil mesmo associarmos essas duas imagens de Freud e é quase que contraditório. Aliás, é contraditório em identificarmos as duas, reconhecermos estas duas. Mas, como todo gênio, Freud também tinha as suas contradições. E este Freud, ignorado por muitos, conservador, parece ainda estar muito presente no homem de ciência que está concebendo um mundo cuja base é um elemento que sequer conhecemos com clareza, que é o elemento do inconsciente, do irracional, esse elemento obscuro do nosso ser. É muito difícil e talvez até é muito difícil e de fato se nos mostra num primeiro momento uma contradição presente na vida de Freud, no pensamento de Freud. É possível encontrarmos uma conciliação? É, mas isso já nos colocaria diante de um outro trabalho, diante de um outro caminho, um outro percurso que não é o proposto aqui. Na verdade, aqui nós queríamos apenas colocar diante de vocês um lado da história do surrealismo que poucos conhecem, que não diz respeito àquilo que os surrealistas julgavam acerca de Freud, né? Os surrealistas como Max Ernst, um André Breton e um Salvador Dalí. Mas o que Freud pensava destes surrealistas é uma postura extremamente curiosa, para não se dizer para se dizer o mínimo. Pois bem, espero que vocês tenham gostado desta reflexão, tenham aprendido um pouco, né, tenham despertado a curiosidade para analisar com mais cuidado o que Freud disse acerca da arte do século XX. E se gostaram, não se esqueçam de deixar aqui o seu like, se inscreva em nosso canal se ainda não o inscreveu, divulgue este espaço a outras pessoas. Aqui nós levamos a vocês um pouco de conhecimento e em breve nos reencontraremos aqui. Um forte abraço e até lá.